Meus queridos, bom dia, graça e paz. A partir de ontem, nós falamos uma mensagem na introdução da carta aos Gálatas e eu quero fazer uma continuidade, comentando toda esta epístola para o seu coração, para a sua edificação. Ontem, como vimos, a introdução, Paulo fala dele como remetente, fala dos Gálatas como destinatários, ele faz uma saudação e depois ele faz um resumo da obra de Cristo. Mas agora, do verso 6 ao 9, Paulo mostra sua perplexidade por causa dos crentes da Galácia. Estavam abandonando aquele evangelho recebido e estavam indo após outro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho. Essa carta deve ter sido escrita lá nos anos 46 a 47, pois foi a primeira carta de Paulo a ser escrita. Foi o primeiro livro do Novo Testamento a entrar no cânon bíblico. E ainda, meus queridos, essa carta é importante para os nossos dias, porque em nossos dias muitas pessoas têm recebido o Evangelho da graça, mas quantos têm abandonado o Evangelho da graça e aderindo a outro Evangelho, um Evangelho sincrético, um Evangelho misto, um Evangelho cheio de fantasias. Outros têm aderido a um evangelho escravizador, que para ser salvo tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode se vestir daquele outro jeito, tem que ser desse. Muitas pessoas vivem escravizadas com o falso evangelho. E por isso que o apóstolo Paulo não começa elogiando, não começa fazendo uma oração, ele começa mostrando a sua perplexidade, a sua admiração. E ele diz então do verso 6 ao 9, vou ler para você agora. Gálatas 1, do 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Admira-me. É a expressão do apóstolo Paulo. Ele está perplexo. Aqueles crentes haviam recebido o evangelho de forma bonita, recebido no coração, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, o evangelho libertador, o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ao sair, pregando o evangelho em outras regiões, de imediato vieram os judaizantes, os falsos mestres, buscando glórias para si mesmos. Eles então começaram a falar para aqueles crentes que não era bem do jeito que Paulo tinha pregado, que somente a fé em Cristo não bastava, eles precisavam também guardar a lei, eles precisavam guardar isso, guardar aquilo, ser circuncidados. E os crentes estavam aderindo àquelas mensagens judaizantes. Eles estavam passando, e o apóstolo Paulo diz, passando depressa. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Sabe o que isso significa? Que quando você deixa o verdadeiro evangelho, você está, em primeiro lugar, deixando o próprio Deus. É o que o apóstolo Paulo diz, passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que ouviu o evangelho genuíno, o evangelho da graça, não o abandone, porque abandonar o evangelho genuíno, verdadeiro, é abandonar o próprio Cristo, é abandonar o próprio Deus. E aí vem a perplexidade do apóstolo Paulo. Agora ele diz, o qual não é outro. Esse outro evangelho não é outro evangelho. É um falso evangelho, é um evangelho inútil, que não liberta, que não ajuda, pelo contrário, faz escravizar. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ah, meus queridos, sempre houve pessoas assim, que não tiveram um encontro genuíno com Cristo, mas querem parecer que tiveram. E eles, ao invés de ajudar a igreja de Cristo, perturbam a igreja de Cristo e pervertem o evangelho de Cristo.
Há muitas pessoas assim. Há pessoas que vieram para conturbar, perturbar a igreja e perverter o evangelho. Você precisa ter cuidado. Você é inteligente o suficiente para saber qual é o verdadeiro evangelho. É aquele que está na Bíblia. Se você estiver ouvindo qualquer outra palavra que não seja condizente com a palavra de Deus, rejeite. Você tem sabedoria para isso. Então o apóstolo Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, pregue outro evangelho que vá além do que nós já temos pregado, seja maldito, seja amaldiçoado. O evangelho é superior ao próprio apóstolo quando ele diz: mas ainda que nós mesmos, olha que coisa. É lógico que Paulo não iria pregar um outro evangelho, ele está aqui hipoteticamente falando, ainda que nós mesmos. Sabe por quê? Porque o evangelho é maior do que o apóstolo, o evangelho é maior do que o pastor. O pastor não é maior do que o evangelho, é o evangelho que é maior do que o pastor. Por isso ele diz: ainda que nós mesmos. E ele diz: ou mesmo um anjo vindo do céu pregue outro evangelho que já vos temos pregado. Claro que aqui mais uma vez Paulo está falando de algo que não poderia acontecer, porque Deus jamais enviaria um anjo para pregar um outro evangelho, um evangelho falso. Mas o apóstolo Paulo está aqui usando uma linguagem hipotética, dizendo: ainda que venha um anjo. Sabe por quê? É porque o evangelho é maior do que o anjo. O evangelho é maior do que o pregador. Queridos, eu sei que há muitos homens e mulheres que estão se transformando em homem de Deus, em um grande homem de Deus, a mulher de Deus, e as pessoas dão muito mais valor a essa pessoa e não importa o que elas falam. E isso é um erro grave, porque é o evangelho que é maior do que qualquer pessoa. Lembre-se disso. E muito maior do que os falsos mestres. Por isso que ele diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja banido completamente da presença de Deus. E aí, meus queridos, ele diz no verso 9: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, disse Paulo no verso 9. E aí vou repito: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja banido da presença de Deus. Fique com o evangelho, meu querido. Leia as escrituras sagradas para que, quando você ouvir uma mensagem, se ela for contrária ao que você leu, rejeite. Você tem essa liberdade. Você não pode, em hipótese nenhuma, somente porque é fulano de tal que prega, e ele pregar tolices, coisas que não tem na palavra, e você aceitar. É o que a Bíblia que nos diz. Que essa primeira parte dessa carta fique gravada no seu coração, pois o meu desejo é que você receba as mais ricas bênçãos de Deus neste dia. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.